Glória a Deus, o nome do Senhor seja louvado sempre e sempre. Não sei como é que você está no dia de hoje, o que você passou de luta e de dificuldade, mas nós temos certeza de uma coisa, que nada lhe faltará, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor. A primeira carta aos Coríntios, capítulos 8 a 10. Nós vamos ver o Senhor falando através do apóstolo Paulo, nos instruindo, aprendamos, porque de nada vai valer se nós estivermos simplesmente lendo, ouvindo, entrando por um ouvido, saindo pelo outro, não descendo para o coração, para o espírito, guardando na mente, não vai adiantar nada. O capítulo 8 vai falar acerca, a resposta que Paulo vai dar acerca das perguntas sobre coisas sacrificadas aos ídolos. E ele vai mostrar aqui claramente, o ídolo nada é, as coisas sacrificadas também. Não devemos nos preocupar, porque nós temos a nossa consciência, o nosso conhecimento das coisas de Deus, e não devemos nos preocupar nem temer os ídolos, nem as coisas que os gentios sacrificam a esses ídolos. E ele vai estar orientando, ele vai estar falando aqui no versículo 9, dizendo assim: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Existem os crentes fracos, e Paulo se preocupava com esses, e devemos também nos preocupar com aqueles que tudo é uma maneira de se escandalizarem, que são fracos, geralmente estão sempre se escandalizando das demais coisas. Nós devemos ter certeza que é você e Deus, você está com Deus, nada, as coisas vêm e virão coisas maiores ainda, piores, inclusive no meio do povo de Deus. Mas você deve estar preparado, deve estar amadurecendo para não estar se importando a ponto de se escandalizar e até deixar de ir à sua congregação, de servir a Deus, porque crentes estão fazendo isso, pessoas estão fazendo aquilo. É você e Deus. Faça o que você tem entendido, faça a sua parte, busque ao Senhor, não se preocupe, com isso. Agora, uma coisa é certa: não deixe essa sua liberdade, esse saber, essa ciência que você tem acerca de como deve se comportar, se isso vai ferir, se isso vai machucar, vai magoar o irmão que é mais fraco. Então ele vai dizer que pela ciência, pela tua ciência, ou seja, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco. Você conhece, você entende que nada é, mas você automaticamente fazer com que aquele irmão mais fraco, aquele por quem Jesus também morreu, seja ferido, E assim você vai estar também pecando contra Cristo. Nós sabemos que o próprio apóstolo vai estar falando, nós sabemos disso e vamos ver ainda, mais adiante você vai estar lendo a palavra ainda nesses dias, nos dias que se seguem. Vocês vão ver que você chega em um lugar, está ali, uma comida baiana, aquele caruru, farofa, ninguém lhe disse nada que é sacrificado, então você sente à mesa, coma. Agora, se alguém disser: olha, isso aqui eu sacrifiquei ao meu ídolo, ao ídolo tal, ao Deus tal, aí você não coma, não por você. O apóstolo Paulo, inspirado, vai dizer, não por sua consciência. Você sabe que nada é essa comida sacrificada ao ídolo. Deus é o nosso Deus, é o verdadeiro Deus. Mas por aquele que está ali mais fraco, que Jesus também morreu e vai ser contaminado por você. Ele pode até comer, mas ele está achando que não deve comer. E depois vai estar contaminada a sua consciência, entristecido, angustiado, achando que pecou tanto que vai perder a salvação, coisas assim, sabe? Então vamos estar tendo prudência diante daqueles irmãozinhos que ainda estão ou no começo da sua vida com Cristo, ou também até tem anos de vida na presença do Senhor, mas ainda não amadureceram. Jesus morreu por eles, glória a Deus.
Pelo que se Paulo vai além, diz assim, pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ele passaria a comer legumes, como diz aquele que é fraco come legumes, aquele que tem ciência, tem entendimento, não se preocupa, come de tudo. Não é? Mas se isso vai ferir, vai escandalizar o irmãozinho mais fraco, Paulo disse, eu deixo de comer carne. Ele achava que era pecado? Não, mas ele deixaria de comer carne. Nós sabemos que a carne ali naquela época, muitos animais eram sacrificados aos ídolos locais e depois era vendida a carne, não é? E se alguém fosse ver o apóstolo Paulo comendo aquela carne e o irmãozinho fosse se escandalizar, para ele não era nada demais, mas ele deixaria de comer carne. Você está se preocupando com o mau testemunho que está dando para esse irmãozinho fraco? Ou para aquele que nem sequer ainda recebeu Jesus e que está contando com a sua fé, vendo em você esse homem, essa mulher de Deus, você está falhando? Se arrependa, vamos nos arrepender de qualquer coisa que porventura estejamos fazendo que está dando escândalo para aquele mais fraco. No capítulo 9, Paulo vai estar falando acerca da liberdade e os direitos dos apóstolos. Ele reconhece que a palavra não é ministrada para aquele que está no altar, é lícito comer do altar. Mas será que Paulo não podia fazer isso? E ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos. E ele diz assim no versículo 12, parte B. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Eu acho isso lindo. Você sofreu dano realmente, porque tem pessoas que não são evangélicas no ambiente de trabalho, na sua vizinhança, e que você tem tanta preocupação que você não quer dar escândalo. Ele preferia ficar privado a esse direito para que não fosse, não é como diz aqui, o Evangelho, que ele não viesse assim por impedimento ao Evangelho. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Não é errado. Você dá oferta, você devolve o dízimo, é para abençoar aqueles que estão no altar, eles devem comer dessa oferta, desses dízimos, é bíblico, não é errado. Eu mesma sempre estou falando, eu não recebo nada, eu não ganho nada no YouTube, faço tudo com amor, cuidado, para a glória do Senhor, prefiro isso, mas não é errado, não é? A pessoa está vivendo daquilo que está pregando, é do Evangelho, e também, não é? Receber bênçãos materiais por causa da pregação do Evangelho. Mas é tão bom, não é? Você fica assim, eu fico como Paulo, livre para falar, para fazer, correr, circular a palavra de Deus sem preocupação. No versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, se porventura algum dia, não é? Eu já falei isso e falo há anos, vocês sabem disso, eu vier a fazer isso, é pecado? Não, não é. Muitas pessoas têm me aconselhado há tempo, mas minha irmã, e Deus sabe, não é? Que nós precisamos mesmo. Mas só que isso não foi tocado em meu coração para fazer. Então, se isso não foi tocado em meu coração, porque Deus não está se preocupando com essa situação, sabe por quê? Porque Ele que cuida de mim, e Ele tem cuidado muito bem, viu? Obrigada. Muito bem, obrigada. Ele tem cuidado muito bem de mim. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor também tem cuidado de mim e Ele tem zelado por nós. Não é o YouTube, não é uma propaganda no nosso canal, como eu já disse, eu não gosto. Você está assistindo um vídeo, você está tão empolgado com a palavra e entra propaganda. Eu prefiro estar assim livre. Mas se você vê em algum dos meus vídeos uma propaganda, entre em contato comigo, porque já aconteceu, né, de eu ter visto. E eu reclamei junto ao YouTube, que é uma bênção, é um canal, né, abençoador também para as nossas vidas, para a vida dos evangélicos, mas eu não posso aceitar se eu não me inscrevi para tal.
estarem, né, usufruindo do trabalho que eu faço para Deus com o coração e eles estarem, né, ganhando. Não, não mesmo. Mas não é errado, viu? Se você tem um irmão em Cristo que trabalha pelo YouTube, que prega a palavra, que ministra a palavra e está recebendo sim, né, dízimos e ofertas, repassa para a igreja todo o trabalho da igreja, mas também tem o seu salário, não é errado, é bíblico. Glória a Deus que a palavra de Deus é bem clara em todos os aspectos. No capítulo 10 nós vamos ver, né, que não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Jesus era aquela pedra, né, ali no deserto, ali simbolizava e aquela pedra espiritual que seguia aquele povo. Deus não se agradou da maior parte deles. Deus ficou muito triste com aquele povo ali no deserto e por isso muitos foram prostrados, muitos foram destruídos por sua própria ganância, por seu próprio pecado. Então não vamos fazer o mesmo, não vamos ser idólatras. Não falo aqui de idolatria como aquele povo adorou até bezerros de ouro e também serviu a ídolos de Canaã. Não é isso que eu estou falando. Mas olha, se você não tem um ídolo no seu coração, eu tenho que rebuscar aqui dentro, ó, de mim, do meu peito, do meu coração, se não tem alguma coisa que eu estou colocando como ídolo. Então, não podemos adorar, idolatrar, colocar nada nas nossas vidas que tome o lugar de Deus. Pode ser o marido, uma esposa, um filho, ninguém, um trabalho, um carro, uma casa, nada pode ficar no lugar de Deus nas nossas vidas. Também não venha se prostituir, não vamos, não é, adorar ídolos sim, mas também não vamos nos prostituir literalmente, homens, mulheres, mas também com ídolos, trocando, não é, o nosso Deus por ídolos ou tendo o nosso Deus e ainda assim também servindo a ídolos. Não murmureis. O versículo 10 vai falar, então a murmuração é um grande pecado. Eu sempre digo, você está aflito, você está aflita, minha irmã, chore, lamente, faça como Jeremias, mas não peque com a murmuração. Murmurar é falar ali baixinho, por que que Deus está deixando eu passar por isso? Não, eu não mereço isso, não, por quê? Não murmure, porque Deus não se agrada dos murmuradores, mas vamos confessar a Deus que não estamos suportando, eu não estou aguentando, Senhor Jesus, eu estou passando algo, eu sei que o Senhor não dá nada que eu não venha suportar, eu sei que o Senhor vai dar juntamente com essa situação um escape, mas eu estou assim, abra o coração e fale com Ele, chore aos pés de Jesus. O versículo 12, olha, diz, aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Quem já está prostrado, não cai, mas aquele que está andando, de repente, não é? Toma uma queda, você está em pé. Então vamos vigiar o tempo todo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Que Deus maravilhoso, nós temos a liberdade, nós temos o amor, nós temos a facilidade de entender os propósitos de Deus. Por que então vamos nos apegar às coisas do mundo? Vamos entender que as coisas do mundo não servem para nós. Amém? E vamos nos apegar sempre no Deus vivo e vamos fazer a sua vontade nas nossas vidas. Amém? Deus, entregamos em tuas mãos, ó Pai, a ministração que foi feita da tua palavra. O Senhor falou comigo, o Senhor falou com os teus servos. Entregamos essas vidas nas tuas mãos, juntamente com as suas lutas e dificuldades, os seus problemas de saúde, vida financeira, familiar, espiritual, sentimental, conjugal. Coloca a tua boa mão e muda essa situação e que testemunhos venham do teu poder, porque não é por muito falar, por muito orar que seremos ouvidos, mas é muito bom falar contigo, é muito bom orar, porque quando estamos fazendo assim, nós estamos mantendo comunhão com o Senhor e que assim os teus servos escolham momentos especiais todos os dias e estejam adorando ao Senhor, cantando hinos de louvor, falando com o Senhor através das orações. Entregamos sim tudo isso, tudo que aqui foi feito nas tuas mãos, com perdão para os nossos pecados e com muito louvor, com gratidão pelas tuas respostas. Em nome de Jesus. Amém.
Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.